Eu queria começar hoje fazendo uma pergunta para você. Geralmente, quando eu tenho a oportunidade de estar dividindo alguma coisa com você aqui, eu começo com uma pergunta. E hoje não vai ser diferente. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que está o seu coração? Como é que está agora o seu coração? Será que você poderia, nesse momento, examinar o seu coração? Agora, deixa eu falar uma coisa para você. O coração que eu estou perguntando não é aquele coração que está aqui dentro do peito batendo. Aquele que sem ele a gente não vive, pelo menos o nosso corpo não vive. O coração que eu estou perguntando para você é aquela parte, como a gente sempre diz, a parte mais íntima. Aquela parte reservada, aonde só você e Deus conhecem. Só o Espírito Santo tem acesso a esse cantinho da minha e da sua vida. Ninguém mais conhece. Pessoas, por melhores que sejam nossas amigas, nosso cônjuge, seja qual for a pessoa que a gente ama, ela não tem acesso a esse lugar. Só você e Deus têm. E aí eu pergunto para você, como está o seu coração? Você sabe que Jesus, sempre que ele fazia uma pergunta aos discípulos, nunca foi para enganar, nunca foi para puxar a orelha, sempre foi para corrigir. E a correção de Deus, gente, é bom a gente entender isso. A gente tem uma ideia errada de correção, né? Esse menino está precisando de um corretivo. O que você imagina? Couro, né? Eu estou lembrando aqui do irmão aqui na igreja, mas deixa quieto. Tem um irmão aqui na igreja que falou para mim, pastor, eu passava por um corretivo todos os dias, mas ele era quietinho, né? Foi injusto isso. E então, gente, a gente fica pensando sobre isso. A correção de Deus, ela é uma correção que ela é saudável. Deus, ele quer nos levar a lugares mais altos. E eu digo para você uma coisa, muitas vezes nós não recebemos bênção, e eu não estou aqui para acusar ninguém, mas muitas vezes, muitas pessoas não recebem a sua bênção porque o seu coração não é um coração conforme o coração que Deus espera que eu e você tenhamos. Essa parte íntima, essa parte lá do nosso coração, lá do nosso interior, essa parte que eu não sei se é uma parte que faz parte do nosso cérebro, eu não sei se é uma parte que faz parte do nosso conhecimento, eu não sei. Uma coisa eu sei, que é uma parte muito importante. A Bíblia, se você fizer aí um aplicativo, no seu aplicativo, uma pesquisa, escreve aí a palavra coração. Gente, praticamente, eu acho que, sei lá, eu não fiz esse cálculo, mas eu acredito que 80% dos versículos tem alguma coisa falando sobre coração. E ali eu entendi que o coração, ele é muito importante, que Deus ele olha para o coração, que Deus ele presta atenção no nosso coração, ele consegue se alegrar na maneira como está o nosso coração. E por isso, nessa noite eu quero dividir com você essa pequena palavra que fala sobre esse ponto tão crucial e tão especial. Na Bíblia, o coração representa mais do que apenas um órgão físico. Ele é considerado a sede da personalidade, da razão, das decisões, da origem, das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos e das ações. Então você vê que o coração, segundo a palavra de Deus, ele é responsável por tantas coisas, pelo nosso dia a dia, por tudo aquilo que a gente faz, praticamente tudo que a gente faz, seja em ações, seja em pensamentos, seja em oração, tudo vem do coração. E a gente fica muito excitado, a gente fica muito feliz em conhecer essa palavra e saber que Deus ele dá tanta importância ao nosso coração. Eu gosto muito de uma música do já falecido, pastor Cláudio Claro, que ele fala sobre o coração de Deus. Se você também gosta, não é, de repente fazer uma relembrar, você vai pesquisar aí no seu aplicativo de música, bota lá, Cláudio Claro, o coração de Deus. Você vai ver que música fascinante. Ele dispõe ali sobre como é o coração de Deus, que muitas vezes a gente nem para pensar sobre isso. Não há ódio, não há rancor, não há maledicência, não há qualquer coisa que vá nos afastar, muito pelo contrário, só há amor, só há aproximação. E eu creio que nós, como discípulos de Cristo, nós estamos sendo cada dia mais ensinados a ter o coração conforme o coração de Deus. Discípulo, por natureza, é um imitador do mestre. E a gente não imita ele apenas nas palavras, a gente não imita ele apenas por algumas coisas que a gente acha, pelo pensamento. Não, a gente imita ele por completo.
Jesus, o maior exemplo, andou com os seus discípulos, andou com os apóstolos e em todo momento com a sua vida ele demonstrava esse amor, esse cuidado e ele mostrou aquele coração que ele tinha. Quando as pessoas esperavam condenação, Jesus fala, olha, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Quando muitas vezes as pessoas chegavam próximos a Jesus e diziam, Senhor, se tu puderes, eu posso ser curado. E ele diz, eu quero, seja curado. Jesus não titubeava, o coração dele estava pronto a abençoar. E de certa forma, é dessa maneira que ele quer que o nosso coração esteja, pronto para abençoar. E a palavra, ela nos dá um conselho que eu considero primordial para a nossa vida. E é algo que a gente precisa fazer todos os dias. No momento onde nós estamos celebrando a ceia do Senhor, nós costumamos dizer, não é? Que assim a gente possa examinar o nosso coração e assim comer do pão e beber do cálice. Isso é muito importante a gente entender isso. Eu costumo dizer que o momento da ceia, domingo que vem, não é? no encontro da noite, eu costumo dizer que aquele momento onde nós analisamos como é que está a nossa vida e assim coma, significa o quê? Eu examino o meu coração, eu examino o meu interior, eu vejo como é que está aquela parte mais profunda, conforme a gente tem falado, e se alguma coisa ali me condena, se alguma coisa ali vai de encontro à palavra, vai de encontro ao desejo de Deus para a minha vida, eu não vou me afastar da ceia, não, vou deixar de ceiar hoje, porque eu estou com um sentimento aqui, com uma raiva muito grande. Não, a gente perdoa, a gente coloca tudo isso diante de Deus e a gente então passa a ceiar com o Senhor. Esse é o momento onde a gente faz essa reciclagem dos nossos pensamentos, das nossas emoções, de tudo aquilo que está lá, guardadinho nesse cantinho tão especial. E você provavelmente já conhece esse versículo de cor. Mas eu quero ler ele com você nessa noite, eu vou ler em duas versões. Primeiro, na Nova Bíblia Viva, é Provérbios, capítulo 4, versículo 23, eu acho que não vai dar tempo do pessoal projetar, mas depois a gente vai ler na King James atualizada. Diz assim, acima de tudo, meu filho, ó que legal, o pessoal consegue. Acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Eu gosto de olhar a palavra, eu gosto de pegar essas palavrinhas, não é? Que tem um significado muito grande. Não é que depende parte da sua vida, não depende o seu sucesso, não depende o quanto você é mais espiritual ou menos espiritual, depende toda a sua vida. Agora, na versão King James, você está vendo aí, acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Pai Santo e amado, a Tua palavra, Senhor, é soberana, a Tua palavra é ensino, a Tua palavra é cura, a Tua palavra, Senhor, nos leva a meditar, a entender, a compreender os desígnios que o Senhor tem para nós. E, ó Deus, nós muitas vezes precisamos examinar o nosso coração e pedimos, Espírito de Deus, ajuda-nos a examinar o nosso coração. A examinar, Senhor, esse interior, esse lugar onde o Teu Espírito fala conosco. Que nele, Senhor, não haja sujeira a ponto de nos impedir de ouvir a Tua palavra, de ouvir os Teus conselhos, de ouvir o Teu direcionamento. Muito pelo contrário. Que esse lugar esteja limpo, asseado, que seja um lugar, Senhor, completamente livre de rancor, de ódio, de raiva, de qualquer coisa, de qualquer pecado que possa nos afastar de Ti. Assim nós te agradecemos, Senhor, porque cremos. O Senhor quer falar conosco e assim eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Acima de tudo. Essa frase me marcou, porque quando nós falamos acima de tudo, nós estamos falando daquilo que é o maior, daquilo que é soberano, daquilo que precisa ser a nossa prioridade, daquilo que precisa ser em nós o primeiro lugar, acima de tudo. Ou seja, a Bíblia ela já começa enfatizando a necessidade de, acima de tudo, nós guardarmos o nosso coração. E o que significa acima de tudo? Já falei um pouquinho, não é? Mas o mais importante, o mais precioso, nós não costumamos deixar coisas importantes em qualquer lugar. Na minha casa, de vez em quando, a gente chega, não é? E por às vezes uma distração, e depois vem o puxão de orelha,
a gente deixa, por exemplo, a carteira em cima do REC. Às vezes a gente deixa um documento importante. Às vezes a gente deixa algo que é necessário e imediatamente a gente recebe um puxão de orelha. Ei, isso aí não é lugar de deixar essas coisas. Por quê? Porque são coisas importantes. São coisas que a gente não deixa em qualquer lugar. Eu não sei. Algumas pessoas ainda têm, não é? Porque é tanta senha que a gente tem hoje, não é? Cada aplicativo que a gente entra é uma senha. Um banco tem uma senha de 6 números, de 4 números, de 18 números, de 20 números. A gente fica, cada vez que a gente vai, eu estava brincando outro dia desse, que quando a gente esquece senha é um negócio engraçado. Você já viu? A gente está para digitar uma senha, sua senha não confere. Aí você vai, então, redefinir senha. E aí você coloca, essa senha já foi usada, escolha outra. Eu falei, meu Deus do céu, começou. E aí a gente fica ali naquela luta, né, naquela dificuldade. Leitura facial. Você já fez leitura facial, gente? Meu Pai eterno, aproxime o telefone, afaste o telefone, vira a cabeça para a direita, vira para a esquerda, faz assim. Não conseguimos realizar a sua leitura facial. Tente novamente. Aí você vai lá, tente novamente. É a mesma humilhação de novo. Coisas que são importantes, gente, nós precisamos prestar atenção. O coração de quem não conhece a verdade, e aqui para aquelas pessoas que talvez estejam lembrando, né, mas lá na Bíblia, lá no Antigo Testamento, lá no livro de Jeremias, diz que o coração é enganoso. E a gente vai ver isso aqui agora. O coração é dito na Bíblia, no Antigo Testamento, e é aí que a gente faz essa distinção entre Antigo e Novo Testamento. Pastor, Deus mudou? Não, Deus continua o mesmo, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas a maneira como Ele se relaciona com cada um que é nova criatura, com cada um que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, com cada um que aceitou a Jesus, é diferente. A maneira como Ele se relaciona conosco hoje, nosso pastor esteve ensinando para a gente. Lembra disso? Antigamente existia lá um véu, né? E aquele véu ninguém podia ultrapassar, ali era a presença de Deus. Mas quando Jesus entrou na jogada, no momento em que ele estava lá na cruz e que ele disse, está consumado, o que aconteceu? Você já deve saber de qual é salteado o que é isso, né? Aquele véu que dividia o lugar santo dos santos, que era onde a presença de Deus estava, naquele momento rasgou-se o véu, de cima a baixo. Deus ali estava abrindo um novo momento, uma nova oportunidade, um novo proceder, um novo relacionamento, onde antes apenas alguns experimentavam a presença de Deus, Deus falou agora é para geral, agora é para todo mundo. Basta vocês me aceitarem. Basta vocês andarem nos meus caminhos, basta vocês terem o meu filho e amá-lo todos os dias da sua vida. Então, o nosso coração não pode ser enganoso. O coração de um crente, o coração de alguém que crê em Jesus, o coração de alguém que o segue, com toda a vontade, com toda a liberalidade, com todo o pensamento, voz, coração, gente, esse coração não pode ser enganoso. Então, se você pensou sobre isso, deixa isso de lado. Jeremias 17, 9, eu fui ler esse versículo, diz assim, ora, não há nada mais enganoso e irremediável, o que é irremediável? Aquilo que não tem remendo, aquilo que não tem conserto, do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? No Antigo Testamento, Jeremias, ele entendeu que era dessa maneira. Ele provavelmente conhecia o coração do povo de Israel. Ele conhecia o coração daquelas pessoas que estavam próximas a ele. E ele entendeu num certo momento, e claro, aqui é evidente que ele estava sendo direcionado pelo Espírito Santo para escrever essa palavra, mas eu creio que Deus ele não faz nada à toa. Isso aqui foi escrito para que hoje nós pudéssemos fazer uma comparação com a nossa realidade hoje. Então, ele diz que é assim, o coração da velha criatura. Mas então vem o Senhor, vem o nosso Deus, no próprio livro de Ezequiel, e por 2 vezes Deus fala isso. Você provavelmente já ouviu falar, talvez dessa plataforma mesmo, de que aquilo que Deus fala uma vez é muito importante. Agora, se Deus fala 2 vezes, se eu falar de novo, não, Deus não é assim não. Em Ezequiel 11, 19 ou 36, versículo 26, você pode escolher, a palavra é a mesma, diz assim, e vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós,
Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Aleluia! Essa promessa que foi feita lá no livro de Ezequiel se cumpriu no Novo Testamento. Hoje, eu e você temos um novo coração. Você pode falar amém? Isso é maravilhoso, glórias a Deus. Pare para pensar que você nasceu, você teve uma criação, e independentemente de você ter sido criado num ambiente evangélico, num ambiente de uma igreja ou não, nós crescemos com um coração, esse coração cresceu absorvendo muitas coisas que não é o desejo de Deus, e no momento em que nós aceitamos Jesus, Deus nos dá um novo coração. Aquele lugar, aquele interior, aquele lugar que só você e Deus conhece, que antes provavelmente estava cheio de sujeira, Deus não deu um jeitinho, Deus não foi lá e não consertou, e aí vai concordar com aquela palavra lá de Jeremias, ele é irremediável, não tem como consertar. Então Deus, que é todo poderoso, ele faz o quê? Ele nos dá um novo coração, um coração novo, porque ali, nesse coração, é o lugar onde o Espírito Santo iria habitar em nós. E o Espírito Santo, ele não vai habitar num lugar que foi dado uma limpeza, num lugar que foi feita uma reforma, ele habita num lugar novo, é a presença do próprio Deus. E é assim que hoje nós vivemos, queridos. Nosso Deus que conhece melhor do que nós o coração, nos promete um novo coração. Nos promete agora um coração segundo o coração dele. Segundo aquele coração que é o coração de Deus, o coração, conforme eu disse na canção do pastor Cláudio Claro, aonde não há rancor, aonde não há ódio, aonde não há qualquer tipo de coisa que seja contra os seres humanos, não. Tudo o que Deus faz, tudo o que Deus pensa, nasce no coração dele, e o coração dele é para coisas boas. Às vezes a gente fica entendendo, né, e isso é uma coisa difícil de desarraigar da gente. Eu não sei você, mas desde pequeno, a imagem de Deus que nós temos, o pensamento que nós temos a respeito de Deus, é um pensamento altamente negativo. A gente tem medo de Deus, a gente pensa que Deus é aquele que, aí confunde com mitologia, não é? Que vai dizer que Deus é aquele que está com raio, pronto a jogar naquele que errar ou que não fizer a sua vontade. A gente começa a entender que Deus, ele é um Deus diferente, e no Antigo Testamento, claro, existem algumas passagens que dá medo mesmo, que a terra tremia, o monte tremia, que haviam nuvens, raios. Moisés, quando ia encontrar com ele, imagina Moisés como é que devia subir. Ai, meu Deus, em nome de Jesus me salva, em nome de Jesus me salva. Jesus nem tinha vindo ainda. Em nome de Jesus me salva, em nome de Jesus me salva. Você pensa, era amedrontador. A presença de Deus é algo grandioso. Você está experimentando isso hoje. Quando a presença de Deus, ela se manifesta, ela está em nós, ela não sai de nós. Mas quando ela se manifesta, a gente sente aquele poder, a gente sente aquela glória, a gente sente aquela alegria, aquela felicidade, que em lugar nenhum do mundo a gente pode experimentar. Às vezes a gente gosta de ver um filme, é legal. Às vezes a gente vai numa festa, a gente faz uma super viagem, a gente vai a lugares maravilhosos, mas nada disso se compara àquele momento da presença de Deus. Quantas vezes a gente tem experimentado isso aqui, nessa casa? Existem momentos da ceia aonde se começa o mover de Deus, aonde se começa Deus a manifestar a presença dEle, a glória dEle. E a palavra que sempre é dita no finalzinho é: não dá vontade de parar, dá vontade de continuar. Porque a presença de Deus, queridos, ela atrai. A presença de Deus é amor. A presença de Deus nos completa, nada falta. Nada fica ali deixando a desejar, muito pelo contrário, Deus completa, Deus enche, Deus transborda. Um coração recriado, conforme o coração dele. O coração relacionado a uma nova vida. Nós temos esse coração de Deus, porque nós queremos uma nova vida. Não só uma nova vida, denominação, que é maravilhosa, que eu amo, que nós amamos, que você também ama. Mas uma nova vida diz de um novo proceder. Se antes nós tínhamos uma vida que não tinha esperança, uma vida que não sabia para onde ia, uma vida que talvez alguns já até pensassem, olha, não vale mais a pena viver, Deus então dá um novo sentido para isso. Deus transforma essa vida, Deus transforma através do coração, através da presença do Espírito Santo, em algo muito maior e melhor para que a gente possa estar experimentando. Na graça de Deus, nosso relacionamento com Ele é feito no coração. Ou seja, na nova vida de Deus em nós. Você sabe,
A gente já falou aqui algumas vezes, nosso pastor já nos ensinou, outras pessoas que estiveram aqui já nos ensinaram, que no grego, a palavra vida, quando ela se refere a Deus, ela se refere com a palavra zoe. E o significado dessa palavra é gigantesco. Fala da qualidade de vida, fala da forma de vida conforme a de Deus. Não é uma vida como a nossa, que por enquanto ainda é finita. Nós já somos eternos, mas essa vida física, ela vai embora. Essa é a bios. Mas fala de uma qualidade de vida conforme a vida de Deus. Eu e você já estamos prontos para viver a qualidade da vida de Deus. Ele fala ao nosso coração, Ele vai no nosso interior, Ele trabalha em nós. Você quer ver uma coisa? Quando a gente pisa na bola, quando às vezes a gente escorrega numa caixa de banana, quando às vezes a gente fala mais alto com alguém, quando às vezes a gente ofende alguém, pastor, misericórdia, eu não faço isso não. Pois é, que bom. Mas quando às vezes a gente faz algumas coisas que desagradam a Deus, o que você sente? Condenação ou você sente Deus falando, você pisou na bola, pede perdão e volta para mim? Comigo pelo menos acontece dessa maneira, eu espero que com você também. Essa é a vida de Deus, esse é o modo de proceder de Deus, de atrair, de chamar para perto dEle. Por isso a importância de ter um coração sensível a ouvir a voz de Deus. Eu gosto muito de um versículo que está no Antigo Testamento que diz assim, uma voz falará atrás de ti, siga, esse é o caminho. Essa voz é a voz de Deus. Essa voz é a voz que a gente escuta quando às vezes a gente erra. Essa voz é a voz que a gente escuta quando Deus quer consertar ou quer mostrar um caminho para nós andarmos nele. Então, por isso, a importância de manter o nosso coração limpo, de manter o nosso coração sem qualquer peso, sem qualquer coisa que possa nos condenar, porque não há condenação para aqueles que são filhos de Deus. Romanos vai falar isso claramente. Quem pode nos separar do amor dele? Ninguém. Mas se o nosso coração não for declinado, não estiver diante de Deus, queridos, a gente cai nessa mentira de Satanás. Eu gostaria de examinar com você alguns aspectos do nosso coração. Alguns que a Bíblia diz que significa o nosso coração. Primeiro deles, o coração como centro da personalidade. E aí você vai dizer para mim, pastor, mas a personalidade de uma pessoa, ela nasce e ela vai morrer com aquela mesma personalidade. Ok, eu concordo com você. Antes de eu começar a pregar, o operador de som, Claudinho, aleluia, é aquele homem paciente que está lá em cima. Ele virou para mim e perguntou, pastor, só vai pregar com o microfone de bastão ou vai pregar com headset? Eu falei, tanto faz, cara, pode fazer e tal. Quando eu falei, vou pregar com headset, ele veio imediatamente, com um instrumento que ele usa para poder equalizar a minha voz. Ou seja, voz eu tenho. Agora, essa voz precisa ser equalizada. O que é ser equalizada? É colocar ela da melhor forma possível. De uma maneira que eu possa falar aqui, que essa minha voz não seja uma voz que agrida os teus ouvidos. Muito pelo contrário. Mas que seja uma voz que seja agradável de você ouvir, que você me compreenda. Você não faz ideia, gente. Há muito tempo atrás, há anos atrás, nós não tínhamos um equipamento de som legal. Então, de vez em quando, você ia ouvir. Olha, porque a palavra de Deus diz, porque Senhor... Aí você fala, o pessoal está dando glória, Deus não sabe nem pelo que é. A voz não saía direito, tinha uma reverberação. Mas o que isso tem a ver com a nossa palavra? A nossa personalidade, ela pode ser equalizada. Existem alguns princípios que falam sobre o tipo de personalidade que algumas pessoas têm. E a nossa personalidade, ela pode ser moldada, melhor dizendo. A gente pode mudar, nós como novas criaturas, nós como pessoas que têm um coração reclinado diante de Deus, um coração devoto, um coração entregue a Deus, Deus pode mudar a nossa personalidade. A gente vai viver com essa personalidade, do início até o fim, mas ela pode ser mudada. Ela pode ser mudada não, ela pode ser... como é que eu posso dizer? Eu esqueci agora, a madeira que você pega e tira as farpas. Lapidada, obrigado. Ela pode ser lapidada. Estou falando com gente que entende, tá? Ela pode ser lapidada, gente. As coisas ruins, a gente pode diminuí-las. Talvez não termine, mas a gente pode diminuí-las. Por quê? Porque hoje nós temos a oportunidade de ter o coração de Deus. E às vezes as pessoas confundem isso. A atitude do coração determina principalmente como uma pessoa pensa, fala e age. A boca fala do que está cheio,
Os desígnios da vida surgem aonde? No coração. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, e todos os dias. E quando eu digo muito cuidado, gente, não é medo não, tá? É muita atenção. É prestar atenção naquilo que está ali. O nosso coração, todos os dias, precisa ser examinado. E deixa eu falar uma coisa para você. Existem coisas que Deus faz. Existem coisas que já estão prontas. Eu não preciso lutar hoje pela graça. Eu não preciso hoje pagar um preço pela graça. Não. Jesus já fez isso por nós, mas existem coisas que cabem a nós fazer, e uma delas é examinar o nosso coração. Não espere o dia da ceia. Todos os dias, hoje, agora à noite, não é para te acusar que Deus está falando isso, muito pelo contrário. É para que o nosso coração possa se purificar através da misericórdia de Deus, da graça de Deus, que o nosso coração possa ser limpo, de maneira que a gente possa agradar a Deus, de maneira que o Espírito Santo possa agir através de nós. Essa é a intenção de Deus, queridos. Então preste atenção nisso. Nós precisamos ter um coração como o coração de Deus. Pastor, isso é impossível. Eu já pensei dessa maneira também. Mas para Deus não há impossíveis. É Ele que age em nós. É Ele que efetua em nós o querer como o realizar. Ou seja, se eu quero, eu posso realizar, porque de antemão eu sei que é vontade de Deus. O Espírito Santo, ele é chamado daquele que é o auxiliador, aquele que está próximo a nós. Gente, entenda uma coisa, Deus está pronto em todo momento a nos segurar. Deus está a todo momento pronto a nos tirar quando a gente está afundando. Deus está todo tempo nos animando, trazendo palavras, trazendo situações que vão alegrar o nosso coração. Então não se deixe levar pelas coisas dessa vida. Deixe o seu coração ser moldado segundo a vontade de Deus. O coração é a fonte da vida. Se o nosso coração aqui, de carne, miocárdio, esse músculo que tem aqui que é tão importante, parar de bater, o que acontece? Já era, né? A gente morre. Não há como um corpo ficar vivo. Pastor, mas hoje tem uma medicina moderna. O pessoal leva a gente para o hospital e lá tem um coração artificial. Até quando? Não pode viver para sempre com um coração artificial. Então entenda uma coisa. A fonte da vida na palavra de Deus é o nosso coração. Veja que ele vai afirmar isso. Sobretudo, a gente já leu Provérbios 4, 23. Sobretudo, guarda o teu coração, porque dele procede não a fonte, mas as fontes da vida. Entenda isso. Isso significa que a saúde do nosso coração afeta a qualidade da nossa vida. Não só o coração, como eu falei, de carne, mas o nosso coração interior. Se a gente guarda o nosso coração, isso vai afetar a qualidade de vida que eu e você temos. Isso vai afetar a maneira como nós vemos as situações. Isso vai afetar a maneira como nós vemos os problemas. Isso vai afetar a maneira como nós olhamos para o nosso próximo. Isso vai afetar a maneira como nós olhamos para Deus, nos comportamos com Deus, conversamos com Deus. Essa é a importância de guardar o coração. Terceiro, o coração como um lugar de decisão. E aí você vai me dizer, pastor, a minha decisão ela é tomada em cima da razão. Eu penso, somo 1 mais 1 igual a 2. Mas pensa no seguinte, seja a paz de Deus o árbitro no nosso... Ou seja, antes de nós tomarmos uma decisão, o que a gente precisa fazer? Falar com Deus, pedir a Ele a direção, e a paz de Deus, ela vai falar ao nosso coração. Então, o nosso coração é um lugar de decisões. E a gente toma decisões todos os dias, alguns mais importantes, alguns menos importantes. Você já viu aquela frase que diz, eu não sei se eu compro uma bicicleta ou se é o caso? Por quê? Casar é uma responsabilidade grande. Comprar uma bicicleta nem tanto. Então a gente começa a entender que na nossa vida, todos os dias, em cada momento, nós tomamos decisão. E guarda uma palavra que eu vou dizer para você. As decisões que nós tomamos determinam o nosso futuro. A decisão que eu tomei hoje, a decisão que eu tomei agora, as decisões que eu tomei durante todo esse dia estão determinando o meu futuro. Mas pastor, meu futuro está nas mãos de Deus, eu sei disso. Mas quantas e quantas vezes nós passamos por coisas ruins, por coisas erradas, por coisas que nos trazem sofrimento por causa de uma escolha errada. Então o que a gente tem que ter é um coração sensível à voz de Deus. Um coração onde eu possa ter a certeza de que Deus está falando comigo. Um coração onde eu começo a reconhecer a voz de Deus.
Muitas pessoas já conversaram comigo e falaram: Renato, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo discernir a voz de Deus. Tenha um coração aos pés dele. Tenha o interior completamente dedicado a Ele. Tenha o seu coração exposto diante de Deus. Nada há escondido. Aliás, nada há a esconder, porque Deus conhece todas as coisas. E às vezes a gente tem essa mania, não é? Começou lá no Adão, no pecado original. O que ele fez? Viu que pisou na bola, foi lá, cortou folhas, colocou nele, na Eva, tentando esconder. E Deus olha para ele e falou: bobão, está escondendo por causa de quê? Eu sei de todas as coisas, cara. Aonde foi que tu pisou na bola? E claro que Deus já sabia. O coração é onde nós decidimos a quem servir e quais caminhos seguir. A gente passa, às vezes, na nossa vida, um momento onde a gente fica, como é que eu posso dizer para você? Lembrando de algumas coisas, é nostalgia que se chama, eu acho que é isso, né? A gente fica lembrando do passado. E essa semana eu estava meditando um pouquinho sobre isso, sobre o dia que eu decidi. Eu chamei a Arlene, conversei com ela e eu falei: Arlene, vamos servir a Deus sem reservas? E eu parei para pensar sobre isso. Só aqui nessa igreja, já falei para você, não vou falar de novo quantos anos eu tenho, sou antigão daqui. Mas entenda uma coisa, gente. A gente entregou o nosso coração para Deus, a gente quer servir. A gente quer servir o nosso próximo, a gente quer servir o nosso pastor, a gente quer servir os ministérios dessa igreja, a gente quer servir as pessoas que estão lá fora, a gente quer servir no evangelismo, onde pessoas precisam ouvir de Jesus. Gente, não tem reserva, mas isso precisa ser decidido no nosso. Não adianta eu ir pela razão, não, eu quero servir ali, eu quero servir acolá, não, aquele ministério é bacana, aquele outro é legal, não. É claro que muitas vezes você vai ter o dom, e você já tem um dom, e Deus te chamou para poder estar realizando aquilo, mas isso não se restringe àquilo ali, isso é amplo. Aonde precisa? Estamos juntos. Aonde necessita? Estamos aí. E é no coração que a gente tem que tomar essa decisão, porque se a gente tomar essa decisão por razão, a primeira dificuldade que vier, o que é que a gente faz? Valeu, estou indo, foi bom enquanto durou, não dá mais. Por quê? Porque a decisão foi tomada sobre razão. Deus deseja que o coração das pessoas se incline para Ele. Muitas vezes nós tomamos atitudes, muitas vezes nós fazemos escolhas, muitas vezes a nossa vida é dominada por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente acha que é o melhor, por aquilo que, olha só, vai fazer sol e naquele lugar e tal, é muito bom e bababá, e a gente toma uma decisão em cima de raciocínio. Não, a nossa decisão precisa ser tomada no nosso coração. Lá dentro, lá no íntimo, lá no quarto secreto com Deus, lá naquele lugar que você conversa com Ele sem medo, lá naquele lugar que onde você deita a cabeça no teu travesseiro. Se vier alguma acusação, você lança isso nos pés de Jesus. Se há alguma ansiedade, não precisa nem isso. Se chamar ela de bonita, ela mete a unha mesmo, não quer nem saber, ela é antissocial. Tem que levar ela para um psicanalista. Ela é meio complicada, ela é difícil. Mas, gente, entenda uma coisa, basta a gente pegar e se aproximar, às vezes com carinho, pega no colo, o bichinho fica ali todo tranquilo. Nós, seres humanos, não somos assim. Nós somos sentimentais, nós temos sentimentos. E quando Deus nos deu um novo coração, é para quê? Para que os nossos sentimentos sejam renovados. Como eu disse, o ódio, o rancor, a tristeza, a angústia, as coisas que nos afastam de Deus, o pecado, tudo isso, querido, precisa ser extirpado da nossa vida. Precisa ser colocado longe, precisa ser jogado fora. Jesus, ele diz o seguinte, que dos teus pecados eu não lembrarei mais. Está jogado no mar do esquecimento. Deus falou isso. Ele tirou isso tudo de nós. Então, queridos, por que muitas vezes a gente carrega essas coisas? Deus prometeu para nós, eu vou ler para você de novo, Ezequiel 36, 26. E vos darei o quê? Um novo coração. E veja o que Deus fala, eu vou derramar um espírito novo dentro de cada um de vós. E aí vem a parte que eu gosto demais, arrancarei de vós um coração de pedra. O que é um coração de pedra? Um coração sem vida, um coração sem sentimentos, um coração que não se compadece do seu próximo, um coração que quer vingança, que quer justiça, um coração que se acha injustiçado, um coração que se acha, não, eu sou um pobre coitado. Não, Deus nos deu um novo coração. E Deus diz a verdade, e vos abençoarei com um coração de carne.
Isso é para a gente exultar, gente, é para glorificar de pé. Isso é para a gente ter alegria todos os dias. Deus mudou a realidade do nosso interior. Pastor, mas eu nasci assim. Eu sei disso. Mas um dia você aceitou Jesus, e Jesus diz, eis que faço novas todas as coisas. Está lá em Apocalipse. Esse faço novas já aconteceu no momento em que nós aceitamos Jesus. Você não é mais a pessoa que era no passado. Eu não sou mais a pessoa que era no passado. O difícil é a gente conseguir inculcar isso, crer nisso e colocar a nossa vida e dizer, não, eu sou nova criatura, eu pertenço ao Senhor, a minha vida é dele. Esse Renato aí é o Renato do passado, que de vez em quando quer mostrar a cara dele, mas em nome de Jesus, eu agora sou um novo Renato diante da presença de Deus. Você deve fazer essa declaração todos os dias. Quando o inimigo tentar te confundir, dizer, está vendo aí? Está indo na igreja, aceitou Jesus, até se batizou, legal, bacana, show de bola, mas aí você continua a mesma pessoa, cara. Olha como é que você é ruim, olha como é que seus olhos são ruins. Não, Jesus fez uma obra maravilhosa e completa em nós. Número 5, a importância de cuidar do coração. Sobretudo, de Provérbios quase 23, fala da necessidade de guardar o coração, protegendo de coisas que podem contaminá-lo. Quando a gente compra os nossos alimentos, o que a gente faz? A gente vai na feira, escolhe lá algumas frutas, algumas verduras, leva para casa, corta e come. É isso que a gente faz? Não. Primeiro a gente precisa lavar, tentar tirar o máximo de impureza, fazer com que aquilo ali fique de uma maneira mais pura. Por quê? Porque aquilo ali vai entrar na nossa vida. Os judeus, eles não tinham essa preocupação, eles estavam cobrando, né? E falando para Deus, olha só, vocês não lavam as mãos, e Jesus vai dizer, olha, o que contamina o homem não é o que ele ingere, é o que ele está colocando para fora. Então, se eu quero colocar coisas boas para fora, o que precisa ser limpo primeiro? O meu interior, o meu coração. Se eu quero ser uma pessoa que tenha palavras de bênção, o que eu preciso fazer? Cuidar do meu coração, cuidar dos pensamentos, cuidar das emoções, cuidar das intenções que a gente tem no nosso coração. Você quer ver uma coisa? A gente protege muita coisa no nosso dia a dia. Talvez a gente nem repare isso, talvez isso já tenha entrado no automático. Mas eu pergunto para você, quem aqui não tem capa no telefone? Capinha de telefone, quem não tem, levanta a mão. Ninguém, né? Em casa aí, se você está, não dá para me poder te ver. Todo mundo tem capinha no telefone. Por que a gente tem capinha no telefone? Para o proteger. E a gente não faz menção disso, a gente não faz nem ideia. Né? Antigamente a capinha já vinha dentro da caixa, pelo menos eu comprei alguns que já eram assim, já vinha com capinha, hoje não vem mais. Mas a primeira coisa que a gente faz quando a gente acaba de comprar um telefone é o quê? Ir numa loja, ou mesmo vai lá e compra uma capinha, coloca nele, por quê? Porque nós queremos proteger. Se você tem um veículo, você tem uma garagem. A garagem é para guardar o seu veículo, guardar ele das intempéries, do sol, da chuva. Se você tem a sua casa, você tem portas e janelas. E essas portas e janelas, elas não ficam abertas. Você fecha ela, você tranca elas. Para quê? Para guardar a sua casa, guardar você e a sua família. Que também, muitas vezes, nós temos o cuidado até mesmo de revelar os nossos dados pessoais. Hoje está isso muito, né, em alta, né? Cuidado com os dados que você coloca na internet, cuidado com o que você coloca nas suas redes sociais. A gente tem o cuidado de guardar a nossa imagem, de guardar a nossa vida, a nossa intimidade. Gente, da mesma maneira, é assim que nós temos que fazer com o nosso coração, guardá-lo. Porque a todo momento, situações vão aparecer que vão tentar sujar o nosso coração. Certa vez, os irmãos Boanerges, lembra dos irmãos Boanerges? Ih, pastor, nunca ouvi falar, nunca vi essa novela. Pois é, está na Bíblia. João e Tiago, né? Irmãos Boanerges, que significa os encrenqueiros. É mais trazendo para a nossa linguagem hoje, os encrenqueiros. E eles dizem assim, por causa de um povo que estava em pecado: Senhor, quer que peçamos que desça fogo dos céus e os consuma? Jesus, meu pai, eu mesmo, né? Meu eu do céu. Até hoje vocês não entenderam. Eu não vim para condenar, eu não vim para destruir, eu vim para poder dar vida, eu vim para que essas pessoas que estão em pecado saiam do pecado e vivam uma nova vida. Mas os irmãos Boanerges estavam pensando que desça fogo do céu e consuma, saraiva,
que acabe com eles, que eles morram. E Jesus fala para eles, não, cara, não é mais isso, mudou tudo. Eles ainda não tinham compreensão. E olha, não fica julgando os discípulos não, porque se eu e você estivéssemos lá, provavelmente a gente ia pensar a mesma coisa. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado na vida deles de maneira que eles pudessem conhecer Jesus da maneira como Ele é. E hoje a gente tem pensado nisso. Hoje a gente tem vivenciado isso. Se a gente erra, a gente se aproxima de Jesus, a gente pede o perdão e continua a nossa caminhada. Se a gente pensa alguma coisa que não deveria pensar, a gente se aproxima de Jesus, a gente conversa com Ele e Ele nos perdoa e a gente continua a nossa caminhada. Número 6, o coração como lugar de relacionamento com Deus. E aqui eu falei, nossa, um lugar de relacionamento com Deus. Eu acho muito interessante. Minha mãe tinha esse costume, a gente copia esse costume, e provavelmente você faz isso na sua casa. Você vai receber visita, o que a gente faz? Ah, deixa aí as roupas em cima do sofá, não tem problema não. Deixa o tapete sujo, não precisa passar aspirador não. Ah, vai trocar a cortina? Para que vai trocar a cortina? Não. O que a gente faz quando a gente vai receber uma visita? Passa aspirador, limpa tudo, troca, tira a poeira de todos os lugares, acerta tudo. Por quê? Porque aquela pessoa vem na nossa casa não apenas para fazer uma visita, ela vem para ter relacionamento conosco, para conversar com a gente, para muitas vezes a gente receber uma pessoa que a gente não via há tanto tempo e a gente quer receber aquela pessoa da melhor maneira possível. Eu brinco com algumas pessoas aqui na igreja. Às vezes a gente vai fazer visita e a gente sai de lá com um banquete. A pessoa faz bolo, a pessoa faz salgado, faz café e refrigerante, não sei o que. Eu falei, gente, como é que eu vou sair daqui a pouco? As pessoas têm prazer em receber alguém, por quê? Porque é relacionamento. Aí eu fico pensando, será que eu não estou aqui julgando, gente, mais uma vez, a mensagem que a gente traz sempre é uma mensagem de reflexão. Entenda isso, será que eu estou fazendo isso com Deus? Será que o meu coração, eu tenho mantido ele limpo? Será que o meu coração é um coração onde há manutenção? Onde realmente Deus, quando vier conversar comigo, Ele habita em mim, mas quando Ele parar para conversar comigo, aliás, quando eu parar para conversar com Ele, será que Ele vai encontrar um coração limpo? Será que Ele vai encontrar um coração asseado? Será que Ele vai encontrar, não é? Hoje falaram muito da casa, né? Essa casa é tua casa, vem, encontra, né? Já passei a vassoura, o aspirador, já afastei os móveis de lugar. Tem um negócio mais ou menos assim, uma canção que é assim, né? Pois é, gente, para receber Jesus tem que ser especial. Se eu quero ter um momento de conversa com Ele, se eu quero ter relacionamento com Ele todos os dias, o meu coração precisa estar o mais limpo possível. Nada das coisas que a Bíblia diz que nós não devemos ter, nós não devemos ter. E ponto final. Pastor, mas eu não consigo, foi uma injustiça muito grande. Pede ao Espírito Santo, Ele vai te ajudar. Auxiliador está aí, dentro de você. Está pronto a te ajudar a superar as maiores barreiras que talvez você encontre na sua vida. É a dependência completa e total de Deus, da presença dEle, do Espírito Santo. A gente pensa que a gente vai fazer na nossa própria força. Não, eu vou arrumar o meu coração, eu vou ajeitar o meu coração, eu vou fazer algo. Não. É claro que eu tenho que ter esse desejo, tudo nasce do desejo. E eu tomo essa decisão de pedir a Deus, Deus me ajuda. Eu quero ter um coração limpo, eu quero ter um coração igual ao teu. Tem até uma canção, né, que diz isso, né? Dá-me um coração igual ao teu. Eu amo essa canção. A Bíblia ensina que Deus busca um relacionamento com as pessoas através do coração, buscando uma comunhão íntima e um coração que o ama e o obedece. Atos capítulo 13, versículo 22. Ele vai dizer o seguinte: depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu, ele fará tudo conforme a minha vontade. Achei Cadu, homem conforme o meu coração, e ele vai fazer tudo conforme a minha vontade. Achei João, achei Maria. Não estou lembrando aqui de outro nome agora, né? Que falta de criatividade, né? Então, tá bom. Achei você, homem. Achei você, mulher. Pessoas segundo o meu coração. Vocês me agradam. Vocês me... Desculpa a palavra, né? Tem gente que toma essa palavra de maneira errada, mas vocês me encantam. Vocês chamam a minha atenção. Quando vocês começam a falar comigo, eu não resisto. Coração contrito, Deus não nega. Deus está lá, presente.
Esse é o nosso coração que nós temos com Deus. E assim, Deus quer ter conosco o mesmo sentimento que ele teve com Davi. Em Efésios capítulo 3, versículo 17, o apóstolo Paulo faz aqui uma menção, ele faz aqui um desejo, ele expõe um desejo que ele tem. E ele diz o seguinte: que Cristo habite por meio da fé em vosso coração. Pastor, eu nunca vi essa palavra que diz que o Espírito Santo mora no nosso coração. Pois bem, agora você encontrou. Que Cristo habite no nosso coração. A fim de quê? Arraigados e fundamentados em amor. Tem mais coisas, mas eu quero só ficar até aqui. Arraigados. O que é arraigados? Fala de raiz, de estarmos com raiz no amor. A nossa vida, ela é vivida em amor. O nosso coração precisa pulsar amor dia após dia. Sentimento ruim, ele vem. Mas aí você manda ele embora. Joga ele fora. Não deixa isso no teu coração. Nós somos hoje seres inteligentes que sabem distinguir o que é ruim e o que é bom. Ninguém é inocente. Até mesmo as pessoas que não aceitaram Jesus ainda sabem o que é bom e o que é ruim. Fundamentados, ou seja, que tem um fundamento. A minha vida está fundamentada em amor. Portanto, o meu coração, ele está fundamentado em amor. O amor de Deus, o amor que eu recebi, o amor que perdoou os meus pecados, o amor que me aproximou dele quando eu pensei que tudo já estava acabado, o amor que uma vez me trouxe para perto dele e que não se contentou de me chamar apenas de meu servo, ele me chama de amigo, e depois a gente vai entender que é muito mais do que isso, ele nos chama de filhos. Esse é o amor de Deus para nós. E concluindo, queridos, 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 19, diz o seguinte: agora, portanto, consagrai todo o vosso coração e alma, entendimento, a fim de buscardes a Yahvé, o Senhor, vosso Deus. Erguei-vos e edificai o santuário do Senhor. Onde é o santuário do Senhor hoje? Pastor, a gente está edificando, né? Abrimos ali a New Life, um santuário ao Senhor. Esse aqui também é um santuário. Não. Você e eu, nós somos o santuário ao Senhor. Então levante-se, mude hoje, seja o santuário, a casa de Deus, para que a arca da aliança, o que a arca da aliança representava? A presença de Deus. Ou seja, vamos nos erguer como santuário santo de Deus, com o nosso coração santo diante de Deus. Para quê? Para que a presença de Deus, Yahvé, e os utensílios sagrados de Deus, que é tudo aquilo que Deus nos dá para que a gente possa ter uma vida diferente, sejam trazidos para o templo que será construído em honra a Yahvé, o nome do Senhor. Que a gente possa tomar essa decisão a partir de hoje. Pastor, eu faço isso todo dia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te encha. Deus te transborde na tua vida. Mas se de repente a gente não faz isso todo dia, que a gente possa começar a partir de agora. Não é nem a partir de hoje, é desse momento. Senhor, o meu coração é teu. Tira o que não presta. Me ajuda a limpar, me ajuda a tirar. E que o meu coração seja um coração limpo, um coração santo, assim como o teu é. Guarde sempre o seu coração. Tenha ele sempre como algo muito precioso. Aquela joia que você guarda de família. De repente, algo que você tem desde pequeno, que talvez não tenha muito valor monetário, mas para você tem um valor sentimental muito grande. Guarde o seu coração como você guarda isso. Mantenha o seu coração puro, limpo. Um coração santificado, ou seja, um coração separado para Deus. E por fim, não deixe nada contaminá-lo. Se vem a sujeirinha, se vem alguma coisa que não agrada a Deus, não deixe. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso papel. Não fique pensando, Espírito Santo, não deixa que nada. Não, essa função é minha, é sua, é nossa. Assim como fazemos com a água e como os alimentos que nós ingerimos. Tudo aquilo que passar na tua frente, todas as situações, os conflitos, as fechadas no trânsito, o ônibus que não para no ponto, o teu chefe que às vezes te atormenta, de repente alguma confusão que você tem dentro de casa, o teu filho que não para de fazer coisa errada, gente, não deixe que isso te contamine. Perdoe, caminhe, Deus tem algo melhor para nós. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Deus,
Eu preciso de Ti, Pai. Senhor, uma mensagem como essa, Senhor, fala tanto ao meu coração também. Que o Senhor nos ensine, Senhor, que o Senhor nos ensine como filhos, a ter um coração como o Teu, Pai. Sabemos que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos desperta, nos revela, fala para nós tudo aquilo que Te desagrada. Cabe a nós, Senhor, mudar essa situação, mudar, ó Deus, essa decisão, essa condição da nossa vida, que muitas vezes tenta tomar o nosso coração. Que tenhamos vida santa, que tenhamos vida, Senhor, diferenciada diante do que está acontecendo neste mundo. Um mundo de maldade. Um mundo onde as coisas estão indo, talvez de mal a pior, mas que a Tua igreja, Senhor, que é sal da terra, que é luz do mundo, possa ter um coração completamente diferente, a fim de que este mundo possa estar, ó Deus, diante de Ti, a fim de que olhem para nós, que olhem para os nossos comportamentos, que olhem para a nossa vida, e que assim, Senhor, tudo possa ser transformado na Tua glória, na Tua presença, ó Deus, que toda a nossa vida aponte para Ti. Dependemos de Ti, Espírito Santo, dependemos da Tua presença, Senhor, na força do nosso braço, na força do nosso querer. Se não temos o Senhor, nós nada podemos, mas contigo, Senhor, como está na Tua palavra, saltaremos muralhas. Contigo, Senhor, nós vamos passar por bosques. Contigo, Senhor, nós vamos saltar rios. Contigo, Senhor, não há problema, não há dificuldade, não há montanha que há de nos parar. Pois o nosso coração é um coração, ó Deus, dedicado a Ti. Um coração que é igual ao Teu. Assim Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor sempre nos ensina. E assim colocamos, ó Deus, e pedimos a Ti que o Senhor nos ajude a ter um coração a cada dia mais semelhante ao Teu coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.